dezembro de 1984, aconteceu aqui o pior acidente industrial do mundo. Esta fábrica liberou uma nuvem química que matou milhares de pessoas em apenas poucas e aterrorizantes horas. O acidente se deu devido a uma reação química que aconteceu neste tanque. Uma reação que levou a uma das maiores tragédias da história provocadas pelo homem. O que aconteceu aqui foram segundos que chocaram o mundo todo. Tragédias não acontecem simplesmente. Elas são o resultado de uma sequência de fatos, juntamente aprisionados no tempo. A ciência por trás do que deu errado está escondida nestes últimos segundos. Últimos segundos. Gás da morte. Versão brasileira Centauro. A cidade de Bhopal fica à beira de um grande lago, quase exatamente no centro da Índia. Ela é a capital da região e está crescendo a uma taxa fenomenal. Com uma população de mais de 1.400.000 habitantes, este é um lugar de muita atividade, agitado e cheio de vida. Mas no dia 3 de dezembro de 1984, Bhopal foi o cenário de uma catástrofe em uma escala sem precedentes, na qual pelo menos 3.000 pessoas morreram asfixiadas em uma nuvem de gás. Muitos dos sobreviventes daquela noite tiveram sua saúde e seu meio de vida arruinados. E até hoje, as batalhas na lei pela exigência de uma indenização continuam. O gás assassino é chamado de metil-isocianato, ou MIC. E veio desta fábrica, construída nos limites da cidade. Ela está fechada há mais de 16 anos, conservada pelo governo da Índia, enquanto este investiga a causa da tragédia. Talvez a peça mais terrível daqui seja o receptáculo por onde o veneno escapou, agora desenterrado de sua localização original no subsolo. O gás vazou devido a uma não prevista e incontrolável reação química. Vários funcionários da fábrica concordaram em voltar ao local da tragédia pela primeira vez desde aquela terrível noite em dezembro de 1984, para explicar como eles acham que tudo aconteceu. Eu fui trabalhar na Union Carbide em 71, quando na verdade não havia nada por aqui, só algumas fábricas. Em 1983, nós havíamos construído um dos complexos químicos mais eficientes e seguros da Índia. Mas os padrões já estavam deteriorados há algum tempo e eu fiquei sendo transferido de um setor para o outro. Eu era da segurança e depois fui transferido para a manutenção e foi quando eu decidi sair de lá. Na entrevista antes da minha saída, eu mencionei à gerência que eles teriam problemas se não tomassem uma providência e foi o que aconteceu um ano depois. Construída pela Union Carbide, uma corporação gigante multinacional, a fábrica produzia pesticidas extremamente necessários na época, uma vez que a Índia lutava para produzir alimentos suficientes para acompanhar a explosão populacional. O pesticida chamado Sevin age atacando o sistema nervoso dos insetos e sua produção requer alguns dos agentes químicos mais perigosos. Naquela terrível noite de dezembro, esses produtos químicos ficaram fora de controle. A primeira pessoa a perceber que havia alguma coisa errada, alguma coisa que iria levar ao maior acidente químico da história, foi um técnico chamado VN5. Esta era a nossa sala de controle, mas ela era bem diferente naquela época, quando tudo aqui ainda era novo. Eu examinei o medidor de pressão e então eu percebi que ele estava fora de escala. Lá fora, a 40 metros de distância, o tanque de armazenamento estava prestes a liberar sua carga mortal. Já passavam 15 minutos da meia-noite. O conteúdo desse tanque representa o triunfo dos lucros sobre a segurança.
Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar o relógio 4 horas. As razões que levaram à contaminação do tanque ainda hoje são controversas. Mas as descobertas do governo indiano apontam para uma tragédia que começou aproximadamente às 8h15 naquela noite de dezembro, quando um funcionário da fábrica começou sua rotina de manutenção. Ele conectou uma mangueira de água em um dos canos que corriam por dentro da fábrica. Manter o sistema limpo era essencial, pois os agentes contaminantes poderiam facilmente se formar durante o processo. A sujeira deveria passar pelo sistema através de bocais de drenagem, um processo que muitas vezes levava horas. Quase que imediatamente, alguma coisa começou a dar errado. Inconscientemente, ele deu início a uma sequência de acontecimentos que terminaria na morte de milhares de pessoas. A indústria química usa de fato uma larga escala de materiais perigosos. Por exemplo, pode-se usar ácido sulfúrico na produção de detergentes. Os detergentes por si só não são prejudiciais, mas o ácido sulfúrico é perigosíssimo, do mesmo modo que na produção de shampoos, onde entram agentes químicos como o cianeto. Se você for realizar um processo desse tipo, é preciso ter cuidado, e é óbvio que em Bhopal não houve esse cuidado. A origem do acidente está no modo particular que a Union Carbide escolheu para fabricar o Sevin. A química é parecida com a culinária. Se estamos tentando criar uma molécula como a do Sevin, o que temos que fazer é comprar os ingredientes usuais. Não queremos ter que fazer nenhum intermediário complicado, se for possível evitar. A molécula do Sevin, ela é feita dessa parte, que podemos comprar na prateleira de um mercado. Porém, o mais problemático é por essa parte aqui. O processo que a Union Carbide usou em Bhopal começou com a reação do monóxido de carbono e do cloro para produzir fosgênio. O fosgênio forneceu um dos blocos de construção essenciais para o metil-isocianeto, ou MIC, que se tornou um componente da molécula do Sevin. O fosgênio tinha matado um trabalhador 3 anos antes, em uma antecipação da agonia ainda por vir. Em 81, Ashraf Khan, um funcionário estava nessa área usando um capuz com máscara de gás e um macacão de brim. Então o fosgênio respingou nele, ensopando seu macacão. Ele entrou em pânico e correu para o chuveiro. Ele veio aqui, tirou a máscara com o capuz. O fosgênio que tinha penetrado nas roupas evaporou e ele inalou gás e morreu no hospital alguns dias depois. O fosgênio se tornou um vilão quando foi usado em operações de guerra e sua fama piorou ainda mais durante a Primeira Guerra Mundial. Ele é relativamente insolúvel em água e, quando é liberado, cria uma nuvem branca que fica perto do sol e solta aquele cheiro de grama recém-cortada. Pelo fato de ser insolúvel, se você respirá-lo, ele não vai ser absorvido no final do seu canal respiratório superior, mas vai alcançar as partes mais distantes e profundas do pulmão. Esta é uma foto daquelas partes profundas do pulmão que eu mencionei. São estas membranas que o fosgênio danifica. Se você aspirar o fosgênio, estas membranas serão destruídas e o sangue vai inundar os seus pulmões. Resumindo, você vai se afogar em seu próprio sangue. Sendo o fosgênio tão letal, a fábrica só armazenava o suficiente para um dia de produção. Dessa maneira, mesmo se o gás vazasse, a escala de problemas seria mínima. Mas o fosgênio, apesar de tão perigoso, era só um dos ingredientes do agente químico que mataria milhares de pessoas. O próximo passo no processo é pôr este grupo junto. É possível fazer isso de várias maneiras. Dá para adicionar este pedacinho, depois este outro aqui. Mas a Union Carbide escolheu fazer de uma só vez, em uma única reação. Agora, está mais barato e potencialmente mais limpo. Portanto, com mais vantagens. A desvantagem é que o agente químico que precisamos para produzir isso é metil-isocianeto, um agente extremamente perigoso. Em contraste ao fosgênio, o MIC foi armazenado em 3 grandes tanques, originalmente enterrados em um abrigo subterrâneo de concreto nos limites da fábrica. Com 12 metros de comprimento e 2,5 metros de diâmetro, cada tanque era capaz de conter 42 toneladas de uma química potencialmente letal. Ao mesmo tempo que o fosgênio, o famoso assassino, era mantido em pequenas quantidades, o MIC era armazenado em uma escala que poderia matar milhares.
8h45. Os canos que estavam sendo lavados começaram a ficar entupidos com a sujeira que estava vindo com a água. Os bocais ficaram bloqueados e a água começou a voltar, fluindo para um dos principais sistemas de tubos que passava por dentro da fábrica. O MIC é um gás de fácil manejo. Ele reage para produzir moléculas especiais que provavelmente não poderíamos alcançar facilmente por outra química. Sendo assim, de grande utilidade ao químico, que consegue construir coisas que de outra maneira seria impossível. Ele também é reativo, o que significa que as coisas acontecem depressa. Não é preciso períodos muito longos de reação e a tendência é obter talvez uma química mais limpa, com menos perda de produtos. Porém, a reatividade é um problema. Isso significa que vai reagir com qualquer coisa que ele venha a entrar em contato. Água, por exemplo, ou pior ainda, pessoas. Manter o MIC longe da água é essencial, porque se os dois líquidos se misturarem, qualquer pessoa que estiver por perto estará em perigo. O MIC é um gás altamente irritante. Ele tem duas propriedades físicas importantes que o tornam particularmente ofensivo. A primeira é que ele é muito solúvel em água. E a segunda é que ele evapora ou ferve a temperaturas quase exatamente iguais às do corpo humano. E isso significa que se alguém inalar baixas concentrações do MIC, ele vai afetar primeiro as partes do corpo que estão molhadas. As que vão absorver o MIC são os olhos, a boca, a garganta e as vias respiratórias superiores. Em concentrações altas, ele vai descer para a parte dos pulmões da pessoa, onde o oxigênio é transferido para a corrente sanguínea. Os efeitos do MIC são muito parecidos com o efeito do fogênio. Se estas partes dos pulmões forem danificadas, então o sangue vai passar da corrente sanguínea para dentro dos pulmões e a pessoa vai morrer de um tipo de afogamento interno. À medida que a água fluía pelos canos, o tempo ia se esgotando. O tanque deveria ter sido protegido de contaminações, mas um catálogo de falhas estava prestes a ter as mais terríveis consequências para os moradores de Bhopal. A tragédia de Bhopal aconteceu quando cerca de 35 toneladas do agente químico letal chamado metil-isocianeto reagiram com a água e evaporaram. Milhares de pessoas na cidade que fica ao redor da fábrica aspiraram o gás, morrendo da mesma maneira terrível que os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. A tragédia deveu-se a uma incrível combinação de circunstâncias. Se fosse por si só, o acidente nunca teria acontecido. Em termos de projeto de indústrias químicas, há realmente dois tipos de segurança. Em primeiro lugar, projetar a indústria para ser segura. E em segundo, operá-la de uma maneira segura. Em Bhopal houve problemas nesses dois pontos. Faltavam 3 horas para a catástrofe acontecer. Em uma operação de limpeza de rotina, os primeiros das centenas de litros de água seguiram seu caminho para dentro do sistema principal de canos que passava por dentro da fábrica. A água nunca poderia ter ido tão longe, mas o primeiro erro já havia sido cometido. Existia um procedimento de segurança para isolar as seções de canos antes deles serem limpos. Um simples disco de metal, chamado anteparo, é inserido na junção dos canos e os parafusos são fortemente apertados até que se consiga um selo impenetrável. Incrivelmente, este procedimento quase sempre era ignorado em Bhopal. A instalação de um anteparo como este leva umas 2 horas e é preciso usar uma roupa protetora, porque quando a pessoa afrouxa os parafusos dessas junções, existe a possibilidade de os agentes químicos espirrarem nela. Se um desses disquinhos de aço tivesse sido inserido dentro do processo de canos, este acidente possivelmente não teria acontecido. Por volta das 9h30, a água já estava correndo livremente pelas centenas de metros de canos que separavam a fábrica principal da área de armazenamento do MIC e de seu conteúdo mortal. A tragédia ainda poderia ter sido evitada, mas só se os medidores da sala de controle da fábrica fossem confiáveis. Quando esta fábrica foi projetada, os seus equipamentos eram provavelmente os melhores de toda a Índia. O passar dos anos e a falta de manutenção contribuíram para que os instrumentos apresentassem falhas de leitura de tempos em tempos, o que provavelmente fez com que os operadores e os funcionários não levassem a leitura muito a sério. O
MIC é mantido sob pressão com um gás inerte para evitar que qualquer coisa entre no tanque. Mas por 6 semanas, o medidor de pressão tinha lido 0. Era de se supor que aquele medidor estivesse com defeito. Na verdade, a válvula que conectava o tanque aos principais sistemas de canos da fábrica estava com vazamento. Se o gás saísse, a água poderia entrar. Mas por volta das 10 horas, a contaminação já havia começado. A reação do MIC com a água gera o dióxido de carbono como um de seus produtos. Também gera calor. É claro, o calor começa a aquecer a mistura. É uma reação isotérmica, como nós a chamamos. O que eu vou fazer aqui é uma reação parecida, que obviamente usa materiais muito mais seguros. Este material vai agir como o MIC agiu. O material que eu estou adicionando seria a água que foi para dentro do receptáculo. Temos este resultado. E como podem ver, começam a se formar bolhas de gás. A água é mais densa que o MIC, então ela vai para o fundo do receptáculo. A primeira parte da reação acontece quando as 2 camadas de líquido se encontram. Isso está com a mesma aparência da interface do MIC. Estamos gerando bolhas nas botas entre as camadas dos 2 líquidos. Mas a chave de tudo é o calor. Ele aquece a mistura da reação, a temperatura sobe. Quando a temperatura sobe, a reação acelera. Isso gera um aquecimento ainda mais rápido. É o que chamamos de fuga. Mesmo com água no tanque, teria sido possível controlar a situação. O MIC tem que ser mantido frio, e os tanques estavam dentro de um abrigo subterrâneo de concreto, isolados do terrível calor da Índia. Também havia um sistema de resfriamento controlado por uma unidade construída com o propósito de refrigeração. Mas a gerência veterana, no entanto, tinha decidido desligar. Isto não estava funcionando na noite da tragédia. Na verdade, ele já tinha sido desligado desde maio de 84. O resfriador interno tinha sido removido e ficou permanentemente desativado. Desligar o sistema de refrigeração foi uma loucura. Essas reações de fuga exotérmica acontecem quando estamos gerando mais calor do que podemos remover. O sistema de refrigeração estava lá para remover o calor. Desligá-lo aumentou a possibilidade de uma tragédia. Incrivelmente, outro sistema de segurança tinha sido desviado a despeito das próprias instruções de operação da Union Carbide. Podemos ver que agora a reação está ficando cada vez mais forte. Estão se formando bolhas. Alguns respingos do líquido estão saindo por cima do receptáculo. E se esse receptáculo fosse de escala industrial, teríamos um problema e tanto em nossas mãos. Em Bhopal, havia uma máquina construída com o propósito de lidar com os gases tóxicos. Um aparelho conhecido como purificador de gases. Este é o purificador de gases que tínhamos em Bhopal. Ele funcionava neutralizando o gás tóxico antes de liberá-lo na atmosfera. E naquela noite, ele estava desligado. Ele havia sido desligado para manutenção. Mesmo se este equipamento essencial estivesse ligado, seria pequeno demais para conter a quantidade de MIC que agora estava fora de controle. Agora a mistura está borbulhando violentamente. Como podem ver, há muito gás sendo gerado. E é claro, em Bhopal, tudo isso estava acontecendo em uma escala centenas de vezes maior. Não havia absolutamente nada que pudesse ser feito para diminuir a velocidade. O calor está sendo gerado tão depressa que em uma escala industrial não poderíamos removê-lo depressa o bastante para deter a reação. Este é o pior pesadelo para um operador de uma indústria química. É uma tragédia. VN Singh,
estava trabalhando na indústria aquela noite e era dever dele verificar a área onde a limpeza do cano tinha começado umas 4 horas antes. Nessa hora, à meia-noite, a água começou a fluir mais uma vez dos bocais de drenagem, mas ele notou que tinha alguma coisa errada. A tragédia estava prestes a acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu vi água saindo dos orifícios, mas os meus olhos começaram a doer muito. Isso era muito comum na fábrica, mas esse dia estava muito pior. Então, foi quando eu corri para a sala de controle. O que Singh viu quando ele chegou na sala de controle, cerca de 1 minuto depois, foi o estágio final de um processo químico que já estava acontecendo há mais de 2 horas. A um nível molecular, as coisas estão acontecendo extremamente rápido. À medida que o sistema aquece, começa uma segunda reação, a trimerização. Uma reação entre as moléculas do metil-isocianato que formam uma molécula estável e geram mais calor. A energia é liberada à medida que cada vínculo é feito. Agora as moléculas de M e C estavam prontas para reagir com elas mesmas. Todas as 42 toneladas de material estavam livres para gerar calor quase que simultaneamente. A reação está ficando muito violenta no momento. Os materiais estão começando a sair da parte de cima. Uma grande quantidade de gás está sendo gerada e as bolhas do líquido estão saindo. Com o equipamento que eles tinham em Bhopal, não havia absolutamente nada que pudesse ser feito para salvar as pessoas. Então eu saí correndo para o tanque E610 e, mesmo ele estando no subterrâneo, dava para ouvir um barulho terrível e o concreto começou a trepidar e a rachar. O tanque estava agora em sério perigo de explodir, mas ele aguentou. Em vez disso, a válvula de alívio de pressão explodiu e o gás estava a caminho da fatalidade. Ele viajou pela estrutura principal da fábrica, através do já inútil purificador de gases e depois saiu. O gás foi carregado por um vento sudeste para fora da fábrica, mas em direção à cidade adormecida de Bhopal. Quando eu comecei a trabalhar para a Carbide em 71, foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida, porque eu tinha sido selecionado. Mas depois da tragédia, eu me sinto envergonhado, que um dia eu me associei a uma companhia que não fez jus ao seu nome e reputação na Índia. A Union Carbide se recusou a dar entrevistas para esse programa. Eles afirmam que a tragédia foi um ato de sabotagem. Até agora ninguém foi processado. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham morrido em decorrência do acidente. A época das ocorrências apresentadas neste filme são aproximadas e baseadas em múltiplas investigações. As exatas ocorrências ainda são controversas.